Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, agora com as parcerias, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, e várias outras entidades. Bem, o tema da nossa live de hoje é um tema que é muito peculiar à nossa civilização. A gente vai discutir a cultura do medo, porque esse medo vai embasar as crises de ansiedade, as crises de pânico, os casos de transtorno de pânico, as fobias. E nossa cultura ela é muito peculiar nesse sentido. Por quê? Ela fomenta em muito o medo na vivência das pessoas, o medo à instituição. É muito curioso como a gente tem altíssimos investimentos na demanda do medo. A começar a indústria armamentícia, que é a mais forte do planeta Terra. Se a gente parar para pensar o tanto de dinheiro que a gente gasta com arma, o tanto de dinheiro que é mobilizado com essa história de preciso me defender, isso já virou até política de Estado, gente, que o indivíduo tem que andar armado para poder se proteger. A gente parar para pensar na indústria dos seguros. Hoje em dia o pessoal faz seguro de tudo, faz seguro do juízo, do joelho, da bunda, da cabeça, porque seguro de emprego, seguro de vida. Olha o tanto de dinheiro que é investido na cultura do medo. Se a gente parar para pensar também na indústria, se a gente for olhar aí, imobiliária, que eu tenho que morar num condomínio fechado para morar do lado, do representante máximo do PCC. Eu acho tão bonitinho isso, que eu vou estar no meio de uma comunidade mais seleta para proteger a minha família, só que não. Mas tudo isso está dentro dessa esfera do imaginário, de uma procura de segurança, procura de bem-estar. E isso é muito fomentado pela política, pelas religiões, que eu estou para ver alguma coisa que forma um ser humano mais bunda mole do que as igrejas, com medo de tudo, superstição de tudo, tem capeta em tudo quanto é lugar. Então, é muito curioso como nós sofremos um problema crônico de. Como é que eu poderia falar? Falta de enrijecimento glúteo. Resumindo, é tudo um bando de bunda mole, tudo morrendo de medo de tudo e de todos. Para nós, hoje está com a gente a Nathalie Lima. Olá, Nathalie. Bom dia, Jorge. Bom dia, Léo. O professor Leton Dato. Tô com medo. Você está com medo? Tô. Sabe que eu tenho medo de olhar no espelho e me ver? No dia que eu me enxergar no espelho, eu acho que eu vou ter um infarto. Mas eu queria começar com essa história, gente. Nós hoje, a gente sabe que um dos maiores medos da nossa civilização na atualidade está vinculado, inclusive, ao medo de envolvimento, medo de amar, medo de ser amado, medo de gostar, de ser gostado. Eu não posso, porque eu sou empoderado. Queria começar por aí, Nathalie, que a gente tem visto muito isso crescente nos nossos consultórios. Muita gente que se acha, muita vaidade, que eu sou linda, bonita, e que os homens têm medo de mim, como se eu não tivesse medo de mulher. Então, é só para citar um pequeno exemplo. Mas por que a gente, eu não sei se você tem percebido isso no seu consultório, tem sido uma crescente, a gente está lidando com medo de relacionamento, medo de afeto. Você tem percebido isso no seu consultório, Nathalie? Demais, está acontecendo com bastante frequência, sim. Já tive que chamar a atenção de paciente, porque falou sobre. A gente estava falando sobre sofrimento, em questão de relacionamento. E aí, o que você faz? Aí ele, não me relaciono, Não vai ter problema, não vai ter sofrimento. Exato. Aí, por medo de sofrer, eu não vou beijar na boca. Eu acho isso tão bonitinho, Para que existir unha se eu posso arrancar a unha todo dia, Aí as pessoas evitam,
para não sofrer, por medo de sofrer, evitam viver e aí sofre do mesmo jeito. E aí nós vamos virar o Japão, que você tem que comprar uma bonequinha para poder se relacionar, e olhe lá, que tem que ser com robô. Que coisa mais humanizada, né? Que coisa mais afetuosa. E aí, Léo, você tem percebido esse medo de relacionamento também crescente no seu consultório? Com certeza. E eu percebo uma inconsciência nas pessoas sobre si mesmas, né? Eu estava pensando um pouco e lembrei, né, de um grande analista, o Carotenuto, né? Eros e Patos, amor e sofrimento, caminham juntos, né? É um medo de se revelar, né? É um medo de se desvelar, é um medo de... Eu acho que hoje o medo, é até o medo de estar ligado a uma questão da alteridade, né? De estar ali com o outro, né? Enfim. Só que no E meio disso era confundido, né? Exato, elas ficam ofendidíssimas, né? Porque você não está vivendo uma coisa que era para ser da natureza do ser humano, que é se relacionar, é se envolver, é procurar ter alguém, procurar ter uma vida legal, né? Tanto é que os solitários e as solidões estão aí crescentes na nossa civilização, já estava isso em crescimento desde 2010, veio a pandemia da Covid-19, ela implodiu isso, né? Mas o que mais me chama atenção no meio disso, Léo, Nathalie, é o tanto de gente que é solitária, mas que tem aquele discurso ambíguo, sabe? Que eu sou empoderado, eu me basto sozinho, eu comprei um vibrador, acho tão bonitinho isso, sabe? E, sabe, ao mesmo tempo você vê uma carência, uma inaptidão para paquerar, para seduzir, para se permitir entrar no jogo que é da natureza humana, tá? E muito racionalismo, muito blá blá blá, muita justificativa para até poder tentar se convencer de uma coisa que de fato é uma coisa muito bizarra na natureza do ser humano, né? E aí, Nathalie, né, o que, que a gente faz com essa turma que tem esses discursos prontos, que mulher não presta, homem não presta, né? Eu prefiro os cachorros do que dar beijo na boca. O que, que a gente faz com essa turminha aí que está adoecida? Bate. Violenta, você é muito violenta, mulher. Que é isso? Simbolicamente. A gente dá uns psicotapas, não é? É o que dizem. Essa pessoa, ela está, às vezes, tão enrijecida, tão no modo da vaidade, já fez tanto treinamento para tentar acreditar numa ilusão que ela não vive, que a ruptura disso, normalmente, vem pelos tapas da vida, para não falar que, às vezes, o terapeuta também tem um trabalhinho aí, né? A gente gosta, não é? Eu sempre falo nas supervisões, o pessoal adora, nós somos sádicos também, né? Tem um prazerzinho ali. Então, é uma parte que a gente gosta, né? Bater um pouquinho nas pessoas, dar uma chacoalhada, mas essa é uma arrogância, né? Às vezes as pessoas acharem, né, que conseguem viver sozinhos, né? E aí nós vemos essa quantidade de adoecimento porque as pessoas não estão socializando, não estão se relacionando. Tem dificuldade, né? E o que me assusta muito é que, além do discurso pronto, que você fala aí de uma certa rigidez, né, que até exige da função terapêutica uma certa... um lado duro aí, às vezes, de ter que entrar de sola mesmo para falar, oh, acorda que você não é a última bolacha do pacote, não. Sim. Acorda que você está perdendo sua vida, cara. Você está desfazendo vínculos importantes. E aí a gente não está... Porque, né, muitas das vezes as pessoas com esse discurso não percebem que elas estão sendo ridículas. E eu tento tomar o cuidado, né, Jorge, porque a intenção não é pregar que a pessoa tem que aguentar, por exemplo, um relacionamento abusivo, mas é sair daquele pedestal da perfeição, né, de que o relacionamento não vai ter sofrimento, até porque você está se relacionando com outro ser humano imperfeito, né, então vai ter sofrimento. A balança tem que pesar sempre para o prazer, porque realmente, se for para sofrer, só sofrer, é melhor ficar sozinho.
né? Só que as pessoas não têm, às vezes não conseguem lidar com a frustração desse sofrimento e acabam sofrendo também sozinhos, né? E é curioso que tudo isso vem, né, Léo, empacotado pelo medo. Eu cansei de ver gente empoderada aí que fala que faz curso disso aqui, de empoderamento, curso de liderança, né, é coach, né, aquela coisinha tão fofinha, né, estelionatária, né, mas no fundo é um grande bunda mole supersticioso. Tá, tô falando masculino, mas pode jogar pro feminino também. E aí? E esse medo? Eu estava pensando aqui, eu ia falar, né, os versos de uma canção do João Gilberto. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Né? Eu fico pensando o que vai acontecendo com essa pessoa, né? Chega no consultório, de professor pelo consultório, chega no consultório despersonalizada, chega no consultório em pânico, Jorge. Tá? Chega em pânico. E é muito engraçado. Ou, né, chega numa uma certa indiferença, né? Porque, é claro, pensando essas duas últimas coisas que eu falei, né? Chega em pânico ou chega indiferente, se a pessoa ofende Eros, ela não vai ser flechada com as flechas de ouro, ela vai ser flechada com as flechas de chumbo de Anteros, que vinga aqueles que não acreditam no amor. E é irmão de Eros. Né? E a pessoa, né, que chega em pânico, vamos pensar, o pânico diz muito respeito ao deus Pan. A palavra Pan do romano quer dizer todo. Né? E, quer dizer, é uma parcela ali dessa personalidade que justamente não está integrada a esse todo, a essa totalidade. Né? Eu acho que faz muito sentido quando a gente vai pensando assim e observando, né, também, às vezes, até o rastro de destruição que acompanha a pessoa até chegar até chegar ao consultório, né? É muito curioso, Léo, eu quero abrir uma terceira vertente. Você está falando da indiferença, daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Né? Você está falando do medo que vira pânico e das várias formas de fobia, que na verdade é uma representação de um estado afetivo, de a coisa não está legal. É por isso que a gente entra na seara da saúde mental, mas me chama muita atenção também que a gente tem uma vertente que é o oposto ao medo, é a belicosidade. A pessoa vai morar no condomínio, se isola dos vizinhos, odeia todo mundo que mora no mesmo condomínio que ele. Eu acho isso tão bonitinho, gastar 3 milhões para não ter socialização com os vizinhos, mas puderam, né? A turma do PCC, abraça aí a turma, né? Tá tudo ali, né? Só gente boa, o outro é estelionatário profissional, né? É só gente boa, é só a nata, la creme de la creme, né? Mas é curioso que o lado oposto do medo vem a raiva. E essa pessoa também chega no nosso consultório destruída, porque ela projetou, né, na vida um discurso de ódio que vai desfazendo a estrutura de convivência social todinha. Não é não, Nathalie? E aí, você falando isso, Jorge, eu pensando novamente no pedestal, né? A pessoa se colocando num pedestal ali, a arrogância de se sentir, de achar que é superior, que é ético e o rei da moral, né? Tá, mas Nathalie, que ser superior é esse que se acha e que no fundo é um grande bunda mole? Vou Tá me morar no, lembrando o Mágico de Oz, vou morar no Olimpo. o Leão Covarde do Mágico de Oz. Né? Que figura é essa, né? Que de repente o cara na covardia se acha. Né? Isso é muito antagônico, isso é muito curioso, né, Léo? Nathalie, Muito, Léo. muito. Ou, você falou do Mágico de Oz, ou é o espantalho, né? Ou é o homem de lata sem o coração, ou é o leão covarde, né? É, é, Entendeu? Acho muito. Eu gostei, né? E eu fiquei pensando, a pessoa entra nessa arrogância, entra numa inflação de ego, né? sim.
Mas a gente também não pode generalizar que toda pessoa com medo também está na inflação de ego. A Sim. gente está falando de casos extremos onde a pessoa adota um discurso de ódio. Onde ela vive numa fantasia, que isso eu também acho, eu sou eleita, sou salvo, eu sou escolhido de Jesus, né? Eu pago o dízimo bonitinho para o pastor comprar casa lá no condomínio fechado, do ladinho do cara do PCC, tá tudo juntinho, né? Tão bonitinho, gente, acho tão fenomenal, tá? E ao mesmo tempo a pessoa vai se isolando, vai se fechando, e aqui eu abro outra rodada de perguntas, gente. Porque dentre os medos muito comuns da nossa sociedade está a vida em bolha. O primeiro grande medo de jamais ser amado, ter um envolvimento, um relacionamento sadio. O segundo está na dificuldade que a maior parte das pessoas está tendo de ter convívio social. E isso vem fomentado pelo medo. A gente vê muito isso na clínica, né? As pessoas com muita dificuldade de relacionamento, socialização. Eu prefiro amar os bichos do que as pessoas. Se só anda com gente da igreja ou do partido dele, não consegue relacionar com outras pessoas. Tá? Não fura a bolha. Não fura a bolha. E eu adoro furar bolha, eu adoro, sabe? Gente, cadê a curiosidade? Cadê aquela coisa gostosa de andar com gente diferente, que pensa diferente? E, de novo, que ser inseguro, que ser humano inseguro é esse que foi criado pela nossa educação, pela ideologia político-partidária, pelas políticas de Estado, pela religião. Manda aí, Nathalie, o que a gente faz com essa pessoa que vive em bolha? Que não sai no final de semana, que não pode se misturar, porque ela vai contaminar o seu sangue nobre com o sangue plebeu. Tô achando que o Jorge está relendo os livros do Bauman, Jorge? Isso aí é de cabeceira. Quando eu li isso aí, junto com Michel Maffezoli, né, sabe? E, na verdade, o próprio Jung, no Estado da Civilização em Transição, já vinha cantando essa bola. Marie-Louise von Franz vinha cantando essa bola. Dr. Leon Bonaventure estava muito preocupado. As últimas vezes que eu tive com o Leon Bonaventure, ele já estava falando disso. Então não é difícil a gente estar, porque são pessoas que estão lendo o nosso tempo histórico. E a gente no consultório está vendo isso todos os dias. E aí, Nathalie? Eu falei do Bauman, né, que eu acho engraçado que você vai ler Amor Líquido, né? Acho que ele vai fazer uma análise das relações, dos relacionamentos amorosos, e ele termina o livro falando de condomínio fechado. Realmente, né? No próprio Modernidade Líquida, ele também fala um pouco disso, né? Na verdade, é uma temática, sim, sabe? Porque você tem... E detalhe, você só pode namorar com alguém que mora no mesmo condomínio que você. Que coisa mais linda, né? Uhum. E aí, Léo? Vocês estavam falando do Bauman, acho que vai muito pelo Bauman. Eu peço desculpa, a gripe tentando pegar, eu dei uma esquiva de Matrix, mas ela passou um raspão aqui. Eu vou citar o filósofo sul-coreano, né, o Byung-Chul Han, né, lá no Agonia do Eros. Né? Nem sequer o Eros ele vai escapar da sociedade do desempenho. Né? O narcisismo, então, ele vai confundir essa noção de outro, da alteridade. Tá? E o que ele vai falando? Ele vai falando de um desgaste do Eros. Por quê? Para que o amor exista, você precisa reconhecer o outro. Né? Sim, muito bom. Queria pegar um adendo aqui de um outro filósofo também, um sociólogo filósofo muito legal. A gente pode resgatar tanto o Zizek, né, nas ideologias do absurdo, mas também tem o Babaomi, né, que eu acho muito legal quando ele fala do olho mau, evil eye, né, que é aquela coisa de uma certa questão cultural, de você realmente projetar no outro. Tá, a gente tinha muito isso na Idade Média e está muito forte na atualidade, sabe? Repito, né? A dificuldade das pessoas de reconhecer o caráter do outro, porque projeta no outro a sua sombra.
E aí vem medo projetado, né? Porque você está vendo, é o que nosso irmãozinho que não sabe o que é religião, né? Que vê capeta em tudo, sabe? A pessoa que vê capeta em tudo, ela mora no inferno, né? Sabe? Oi, né? O que é essa superstição? O que é essa paranoia? O que é essa dificuldade de percepção do outro? E de si mesmo também, né, Léo? E lembrando, esse texto da paranoia, né? Lembrando do Hillman, né? Paranoia é uma patologia do sentido. Sim. E que é muito comum na atualidade, né? Essa obra do Hillman é importantíssima na nossa atualidade, né? Porque a gente está... A cultura do medo projeta essa paranoia o tempo todo na vida das pessoas, né? Onde ela imagina o que não existe para projetar suas fantasias de medo. Ó, que legal, né? O meu vizinho espião russo. Adoro isso, né? E aí o cara monta a concertina no muro, gasta uma fortuna, bota a câmera para lá, para quê? Né? Tão bonitinho, Nathalie. Eu vejo que isso também acaba interferindo de forma negativa no processo de individuação, né? Porque é através das relações também que a gente consegue individuar, né? Que a gente consegue ali trabalhar, se desenvolver, tomar consciência dessas projeções. Se eu não tenho relação, né? Eu projeto no outro, e aí vejo minha sombra no outro e saio correndo, e aí não tomo consciência, não integro essa sombra, e o processo de individuação vai pelo ralo, né? Gente, é tão curioso, e sim, né? E é tão curioso como nós, em 2022, Brasil com a Inglaterra, eu fiquei muito surpreso quando eu vi dentro dos quadros de saúde mental, a Inglaterra é apontada como o país mais supersticioso do mundo, Brasil em segundo, África do Sul em terceiro. Até conversando com gente, com colegas que são britânicos, cara, me traduz esse fenômeno aí que eu não estou entendendo, né? Aí o meu colega, que é um grande pensador da Inglaterra, falou, ó, se tirou a Inglaterra da zona do euro por causa de fake news. Tá? O tamanho da confusão que eles geraram para o próprio país por conta de uma onda de comunicados baseados não em fatos, mas em superstições. O Brasil não está muito diferente disso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E um dos panos de fundo que mobiliza essa ansiedade está nessa cultura de medo. Onde, inclusive, várias religiões que vão do espiritismo ao protestantismo, passando pelo catolicismo e várias outras, fomentam nas pessoas não é segurança, não é uma identidade sadia, mas medo, a visão de bolha. E eu queria pegar aqui um pouco nessa questão religiosa, sabe? Tá? Porque que desserviço hoje é prestado pela religião que transforma o ser humano num ser humano fraco, medroso, sem iniciativa. E aí, Nathalie, começar contigo. Fica parecendo que a gente está retornando numa era gótica ali, né, de distanciamento, né, onde as construções eram gigantescas para mostrar quanto o homem é pequeno e não consegue alcançar, né. Também me lembra a Idade Média, né, era das trevas. Castelo com fosso, crocodilo, Sim. não entre, não chegue perto. O distanciamento, o uso do medo, né, pelos religiosos, pelos líderes religiosos, para conseguir manipular, né, como ferramenta de manipulação, política, inclusive, né, para conseguir continuar ali, manter, né, fazer a manutenção do poder, né, deles. E eu fico muito impressionado, Léo, quem é que compra hoje em dia esse discurso religioso de estimular o medo? E aí, Léo? E um discurso, né, que também vai seguindo por uma unilateralidade, né, Jorge? Entendeu? Eu acho que um discurso unilateral, muitas vezes bélico, né? E aí eu vou citar um amigão seu, Jorge, o Girard, né? Bode expiatório.
Sim, René Girard. Exato. Né? Então você vai eleger ali alguém que vai ser a malhação de Judas, né? Que vai ser esse depositário dessas projeções maciças, muitas vezes maciças, desse grupo que não consegue lidar, né? Com isso, né? Sobre essa questão da violência e da religião, da violência religiosa específica, tem uma bibliografia muito boa, que é acho que é da Karen Armstrong, chamada, se eu não me engano, Imagens de um Deus Violento. Sim, sim. Inclusive René Girard, que é um dos filósofos da religião, ele fala dessa experiência religiosa como uma experiência terrível, né? É uma experiência agressiva, né? E que vai na contramão da ideia da mística, de integração, né? De um Deus de paz, de um Deus de amor. A gente resgata Yahvé punidor, né? Isso, exatamente, né? Eu acho que eu gosto de falar disso, acho que essa psique monoteísta, a gente não está falando aí do monoteísmo como religião, né? De uma psique monoteísta, na verdade, ela é unilateral e ela tem uma dificuldade de olhar, e não só de olhar, de integrar outros pontos de vista, né? Sim. E aí a gente vê isso socialmente com abaixo-assinado de igrejas para tirar terreiros de umbanda, macumba, não sei como é a terminologia correta, né? Da mesma rua, vemos o pessoal colocando fogo em outros ambientes religiosos, né, em centros também, em várias outras, por não ter a capacidade ali de olhar para o outro, conhecer, né, o medo que atrapalha as pessoas a conhecerem o suficiente para você saber que aquilo não é uma ameaça, né? Sim, sim, e é muito curioso, tanto que todo esse cenário de medo, o que mais me chama a atenção em consultório, isso vai desdobrar no pânico, nas fobias, é o tanto que essa característica ela é projetiva, né? São fantasias projetadas. O medo real, se a gente for olhar, ele é 20% dos fatos da vida, né? 80% são projeções. E é curioso que isso é tão enraizado na nossa sociedade que você vê que tem toda uma indústria da comunicação focada em quê? Né? Em noticiário sangrento, violento, né? Para te fazer perder o sono, pensando no homicídio que teve lá em Santa Cruz de la Sierra, sabe? Né? Sempre no foco de propagar o medo. O medo vende, né, Jorge? O medo vende. O medo vende, o medo tá instaurado muitas vezes desde a criança, né? Tava uma vez conversando com alguns amigos que atendem infantil, né? Ele tava brincando um pouco com isso, sabe? Hoje a criança fica alienada ali na tela, né? Ela não vai pra rua, não vai pra rua que é perigoso, né? Ela não brinca, eu vou falar aqui, ela não brinca com cocô, entendeu? Não É come sujo. terra. Não brinca com a terra, quer dizer, não vai se mexer. Isso aqui lá. Aí você tem uma criança com TOD, você tem enfim, né? Claro que ele tá brincando um pouco, mas o que acontece? Você já vai criando e já vai colocando desde a mais tenra infância uma uma cultura do medo. Você já vai criando indivíduos alienados, né? É curioso, Léo, eu vou aqui com essa última fala que vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, que a gente tem um outro evento aqui, mas eu vou encerrar minha fala hoje com uma provocação, tá? Que tipo de educação é essa que forja pessoas não para serem ousadas, destemidas, né? Mas forja pessoas para serem realmente medrosas. A gente fala tanto de sucesso, de liderança, de empreendedorismo, mas como é que esse discurso vai funcionar no meio de uma civilização de pessoas, desculpa a expressão, bunda mole,
tá? É muito paradoxal isso, né? E aí, Nathalie, Léo? Para empreender tem que ter coragem, né? Para sair da zona de conforto tem que ter coragem. Ousadia, Tem que ter criatividade. ousadia, sim. E às vezes é justamente, Pedir né? licença, eu tô me ausentando, gente. Bom resto de live aí para todos. Agora nós vamos falar sobre o medo do Jorge. Mas eu retomando aqui a fala, né? Eu acho interessante que tudo isso, um dos suportes é justamente a socialização, né? A rede de apoio, o outro, né? Se eu tenho medo de empreender, vou buscar ajuda, né? Intelectual, ou buscar uma sociedade ali que tenha valores parecidos, né? Para empreender. Me falta ousadia, vou andar com pessoas ousadas ali, né? Vou me enturmar com pessoas que me auxiliam a lidar com as meus pontos fracos, né? Meus pontos de melhoria, e não é o que acontece. Mas se essa sociedade ela tem um medo de se expor, né? E se há um medo de se expor e de revelar suas feridas, ela não se coloca. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, Nathalie, da jornada do herói do Campbell, né? Esse herói fica ou tudo bem que o primeiro estágio do herói é a ida para o mundo, ou ele fica lá, não vou para o mundo, ou se ele vai para o mundo, ele se torna engolido pela barriga da baleia, né? E eu acho que é preciso coragem para empreender, é preciso coragem para viver, é preciso coragem para olhar para si, né? Nossa, aí o comecinho o Jorge perguntou sobre isso, né, do consultório, e as pessoas estão realmente com muito medo de viver, né? Eu tenho repetido minhas falas no consultório em relação a isso, para vários pacientes diferentes. Olha, se você não tiver coragem para viver, o sofrimento vai vir de qualquer forma, então melhor pelo menos se divertir, né? Pelo menos aproveitar as coisas boas da vida, né? Do que ficar somente no sofrimento, que é o medo ele paralisa, né? Ele tem esse potencial, né? Exato, exato. Eu fico lembrando do medo, da fobia, né? Da sua genealogia, né? Eu fico pensando nos filhos, né? De Afrodite e Ares. Não fala E. de filhos, Léo, que eu tenho medo. Qual o seu maior medo? É descobrir que está grávida no 6º mês e ir ao hospital com uma dor nos rins e a pedra ser um bebê? Bom, descobri quase parindo. Sim. Não, descobrir uma gestação já dá muito medo, né? Piorou uma gestação, eu falo assim, ops, né? Espirrei, saiu uma criança, e agora? Né? Mas também tem uma inconsciência, né? Como que a criança foi feita? Foi gerada Pelo divino, né? pelo divino, sim, foi o Boto. Foi o Boto. Foi o Zeus que foi me visitar. É, você viu uma visita de Zeus, se interessou por mim ali, né? Exato, né? E aí eu fico pensando nesses filhos do amor e da guerra, né? Os filhos de Ares e Afrodite, e Fobos e Deimos, né? Os deuses gêmeos, né? O medo e o pavor. Até você chegar na última filha, que é a harmonia, né?
você tem primeiro Phobos e Deimos, depois você tem Eros, mas o Eros ainda é aquele Eros criança que precisa do irmão, que precisa que o amor precisa ser correspondido para crescer, né? E aí entra Anteros, para daí depois chegar na harmonia, né? Quer dizer, aí um grande percurso, né, a ser percorrido. E eu ia até perguntar para você mesmo, que entende mais de mitologia, né? Colocando isso na realidade, né? A gente precisa passar por esses filhos aí antes de chegar na harmonia. A gente precisa passar por esses filhos. Porque esses filhos anteriores, eles vão trazer um aspecto muito importante, que é justamente essa integração. Isso me fez lembrar até da fala do Chico Xavier, né, que ia chegar, eu acho que é mais ou menos agora mesmo, né, a previsão dele que ele tinha que até 2022, 2023, alguma coisa assim, se o ser humano não estivesse em guerra, é porque a gente teria conseguido atingir aí eu não lembro qual a palavra correta, né, mas era algo bom e que a gente não conseguiu, né, porque entramos em guerra, né, na verdade nunca saímos, né, que a gente foca mais nas guerras ali mais eurocêntricas, né? Exato, exato. E eu tava pensando, né, lá no Rio, no Terrível Amor pela Guerra, ele vai falando isso, né, de como Ares vem junto com Afrodite, tem um amor, né, na parte da guerra, por exemplo, o soldado, né, ou, sei lá, o samurai, ele tem um amor pela arma dele. Algumas têm nome, geralmente femininos, né? E que tem um amor, e ele não se imagina sem aquele instrumento belicoso, né? Tem aquele livro que eu esqueci a autora, é óbvio, O Anel do Poder, né? Que vai falar pela saga do Nibelungo, né? Do Anel de Nibelungo, mas a ópera do Wagner, né? Do Anel de Nibelungo, vai falar isso, né? A gente vê, por exemplo, também no cinema, o Senhor dos Anéis, né? My Precious, né? Essa disputa, né? Será que cada vez mais nós estamos entrando numa seara do poder e menos do amor? Mais de Ares e menos de Afrodite? Porque e Ares, enquanto a carnificina pela carnificina, né? Porque Ares não é estrategista é Atena. Então, Ares, enquanto essa carnificina, essa destruição, a guerra pelo bélico, né? Por destruir. E vem mais um medo, né? Vamos destravando os medos aqui, né? Já falamos sobre o medo da gestação, o medo do Jorge. Mas quem tem medo do Jorge é porque não conhece, né? Que é um ser inofensivo. Já falamos do medo da gestação. Qual foram os outros, Léo? O medo do outro, né? E aí eu acho que a gente chega num outro medo, que é o medo final, né? O medo do apocalipse, o medo do fim do mundo. Ou acho que não do fim do mundo, mas o fim da espécie humana, né? Eu não consigo não pensar no Edinger, né? No arquétipo do apocalipse, né? Naquele livro dele, recente. E eu fico pensando isso também como uma certa reedição do espírito da época, né? Você tem a peste, você tem a fome, você tem a guerra,
Todos os cavaleiros do Apocalipse. Exato. Eu nunca lembro quais são os 4. É a peste, a guerra, a fome e a morte, isso mesmo. E o que você teve no século passado? Teve peste, teve guerra, teve fome, teve morte. O que você está tendo agora? Peste, guerra, fome e morte. Acho que é uma reedição, né? Entendeu? Então a gente tem medo de tudo, né? Eu aqui em São Paulo, eu, por exemplo, só ando de vidro fechado. Né? Eu não tenho aquela película ainda, não sei o quê, mas e é muito engraçado, por exemplo, minha tia comprou um carro novo, né? Trocou o carro dela, e quando ela foi trocar, o vendedor, que é meu amigo, tava falando das coisas do carro, a potência, o motor, não sei o quê, que vai, que é mais alto, ela tem problema no joelho, já tem idade, então ela ficou feliz porque é alto, tá bom. Chegou na hora da película antivedalismo. Ah, não, eu quero. Né? Ah, não, eu preciso, né? Aí colocou lá, tinha, não, essa não era por tonalidade, era uma semi-blindagem, né? Então, você vê, eu preciso de uma blindagem, de uma semi-blindagem para me sentir seguro. E uma pseudo-segurança, né? Sim, porque a segurança ela é sempre o contato com o outro, né? Sempre um afastamento, né, do outro que gera essa segurança, né? E parece mais para mim uma segurança de si mesmo, né? A fuga, né? Para não precisar enxergar a sombra. Porque a sombra, ela aparece através do outro, ela não aparece por si só, né? Ela vai aparecer nas projeções, né? Principalmente. Exato, exatamente. Então acho que é um medo, né? O medo de se relacionar com o outro, medo de ir para o mundo, né? Medo de mostrar a cara, né? E olha que você mencionou do medo de se expor, né? O medo de mostrar a cara na era das redes sociais, né? Ah, mas é porque nas redes sociais a gente, pra viralizar, a gente não mostra a cara, a gente mostra a bunda, né? E Dá também mais like. mas é verdade, é verdade. E A na rede bunda dá social, mais engajamento. sim, e a gente escolhe o que a gente vai postar, né? Sim. Por mais que isso gere uma exposição, ainda assim é escolhido, né? Vou escolher a face, né? O meu lado ali que eu posso causar menos ou causar mais, né? De acordo com o interesse, né? Isso, isso. E a gente está virtualizando as nossas projeções também, será? Eu acho que de uma certa forma sim, né? Nesse metaverso. Mas eu não sinto, Léo, eu não sinto a mesma qualidade, né? O mesmo nível de insights, né? Através da projeção virtual e ao vivo, né? Em carne e osso. Nosso Ela desenvolvimento se, parece ser muito mais qualitativo, né? ela se mostra falha, porque, em um sentido, porque nada vai substituir nesse sentido essa necessidade de contato. Lembrando quando o Jung, lá no começo do desenvolvimento da teoria analítica, né, da psicologia analítica, quando ele vai conceber a psique, né, quando vai falar como é que é a psique dentro desse lugar junguiano, a psique, ela é um sistema relativamente fechado. Então, ela não é fechada, porque se fosse fechado ele estaria encarcerado em si. Se é um sistema relativamente fechado, isso pressupõe trocas. O ser humano, ele está o tempo todo em trocas. O tempo todo ele está trocando, né? Ou ele está trocando com o outro, ou ele está trocando
com ele mesmo. Né? Ele vai lá para pensar na física, para pensar essa noção de sistema, enfim. Mas é isso, nós estamos o tempo todo, na verdade, em relação. Justamente as pessoas se esquecem que relação, né, a palavra vem de atrito, né? E evitam esse atrito. E sem atrito não tem dinâmica, né? Se a gente for ali para a física, né? O que gera movimento é o atrito. E a própria etimologia da palavra relação, né, que vem do latim, relatio onis, né, tem o sentido de um ato de dar algo em troca. Então, nós estamos, acho que o tempo todo, dando algo em troca e recebendo algo em troca. Né? E essas bolhas, esses lugares, você vai se tornando alienado, né? Você fica cada vez mais vivenciando aquele lugar, e com certeza esse diálogo com a alteridade, ele fica prejudicado. Acho que podemos encerrar, né, Nath? Estava pensando a mesma coisa. E hoje parece que a cabeça está menos... tá ligando aí com mais dificuldade do que nas outras sextas, ué. É o final do ano. A final do ano. Porque sexta-feira para mim já não é um dia fácil, né? Realmente é o dia que eu estou com um acúmulo de cansaço, né? O acúmulo de drogas lícitas no cérebro, né? Parece que já não é a mesma coisa, a cabeça, a alma demora mais a voltar para o corpo depois que a gente acorda. Boa, boa. Né? E, bom, queria agradecer, né, aí mais uma live juntos, enfim. Acho que são questões que o tema não se esgota, né? Acho que são questões para a gente pensar. Né? Então, ali suas considerações. Só o muito obrigado. Vamos refletir sobre o assunto, né? Nosso clichê também da psicologia analítica não é só pensar, é refletir, né? Como que eu já tinha uma terapeuta também que ela falava, vamos respirar o assunto, metabolizar, são acho que vários verbos aí que a gente pode utilizar para além do pensar, né? Exato. E semana que vem estamos aqui. Até!